Olá, prezados amigos, participantes aqui do grupo de estudos do Livro dos Espíritos, com Laudemar de Amorim, para mais uma transmissão do nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, com o comentário do Espírito Miramês, de João, psicografado por João Nunes Maia. Este livro ele contém os comentários, das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos, e não é o Livro dos Espíritos e não o Livro dos Médiuns. Mexeram na minha mesa aqui, arrumaram tudo no seu lugar, mas nós estamos aqui para iniciar esta transmissão. Esta semana, ontem, recebi a visita aqui do meu filho Rogério, me presenteou com suporte para o celular, para poder fazer essas gravações de maneira mais profissional. Não é profissional, é bem amadora mesmo a nossa transmissão. Mas o importante que eu quero reiterar aqui não é nem tanto o aparato, equipamento, recursos, e sim você se dedicar de alguma maneira a um trabalho, a um compromisso, que não nos é obrigado nós assumirmos, mas é um compromisso que assumimos espontaneamente, com o objetivo de incentivar os nossos irmãos interessados no conhecimento da doutrina espírita. Deixa eu ver aqui. Então, nós temos aqui no Facebook o grupo Estudos da Ciência e Filosofia Espírita, porquanto o Espiritismo não é uma religião. Ela é, antes de tudo, ela é um estudo, ela é uma ciência e uma filosofia. Então, antes de ser uma religião, porque nós podemos adotar o Espiritismo como a nossa fé religiosa, mas não necessariamente aquele que estuda as obras básicas de Kardec vai se transformar em um espírita, Não tem essa obrigação, Nós podemos perfeitamente sermos católicos, evangélicos ou de qualquer outra religião e nós nos dedicarmos ao estudo da ciência e da filosofia espírita, que nos trazem as informações relacionadas com a possibilidade do intercâmbio com a espiritualidade, aprimorar o nosso conhecimento racional sobre a nossa relação com Deus, com as leis divinas, e também a nossa compreensão dos fundamentos dos ensinamentos de Jesus. A filosofia espírita e a ciência espírita são fundamentadas essencialmente na moral cristã, nos ensinamentos de Jesus. Portanto, não há nenhum comprometimento daquele que professa qualquer outra fé religiosa em conhecer os fundamentos científicos da relação do ser humano com Deus, com
o divino, com as leis morais do Cristo, porque o maior filósofo da humanidade que surgiu até hoje foi Jesus, porque ele exemplificou na prática as leis morais, os ensinamentos, para que a humanidade pudesse trilhar o caminho da sua autolibertação. A primeira proposta, o primeiro propósito do conhecimento desta ciência e desta filosofia espírita é proporcionar ferramenta, conceitos, fundamentos para que cada um de nós possa buscar a autolibertação. Conheça-te a ti mesmo já é um preceito de Tales de Mileto, né? Um dos chamados sete sábios da Grécia, portanto, 500 anos antes de Cristo, né? Já havia, uma vez que na época de Sócrates e Platão, que são os verdadeiros precursores do cristianismo na humanidade, né? Quem tiver a oportunidade de estudar, né, a vida de Sócrates e de Platão, vão perceber, né, que a filosofia desses personagens da história humana, né, toda ela fundamentada, né, nos conceitos cristãos, e que Jesus veio não para contraditar, né, até os judeus, as leis que vigiam na época, né, que aconteciam naquela época. Pelo contrário, né, ele veio para aprofundar o conhecimento das leis divinas, né, e com isso proporcionar aos cristãos, ou mesmo a qualquer outra fé religiosa, né, a possibilidade de ter o entendimento, né, das leis do amor, das leis que envolvem o perdão, das leis da caridade, né, das leis da fé. Todas essas propostas são fundamentadas em ciência, né? O amor, ele tem a sua função, né, para conduzir o ser humano à felicidade, né? O amor fraternal, não só no sentido do amor carnal, não. É o amor fraternal, aquele amor que você sente por si mesmo, por Deus, por Jesus, pela espiritualidade amiga, mas pelo seu próximo, aquele que convive com você, seus filhos, seus pais, né? Seus parentes, seus vizinhos, seus companheiros de trabalho. Então, esse sentimento de amor fraternal é que proporciona a saúde emocional do ser humano, assim como os demais fundamentos cristãos, né? Que são o perdão, a fé, a caridade, né? São todos valores que Jesus nos ensina. Então, no nosso Evangelho, né, segundo o Espiritismo, e que não é diferente do Novo Testamento, né, nós encontramos aqui no Evangelho, né, nós temos 10 capítulos e, na verdade, 12 capítulos e 29 tópicos que tratam do amor, né? Depois temos sobre a fé, temos 6 capítulos e 18 tópicos. Sobre o perdão, temos 6 capítulos e 11 tópicos.
e sobre a caridade, 7 capítulos e 15 tópicos. Então, quem se aplicar em estudar e conhecer o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, vai se deparar com essas leis morais, né? Então, é muito importante que quando nós buscarmos o conhecimento para saber o que é o Espiritismo, que nós procuremos anotar no próprio Evangelho, né, marcar as parábolas, as informações, né, os comentários da espiritualidade amiga superior e também os comentários de Allan Kardec. Nós costumamos dizer na doutrina espírita que nos dedicamos ao estudo e à prática, né, dos ensinamentos de Jesus, de acordo com as publicações de Allan Kardec, das cinco obras básicas, né, nós procuramos pôr em prática esses ensinamentos, né, e vamos selecionando, vamos marcando no próprio Evangelho essas informações, né, para que a gente possa, em primeiro lugar, nos modificarmos, vencermos as nossas imperfeições. Porque ninguém vai mudar ninguém. Nós não vamos mudar ninguém. Nós vamos poder auxiliar, colaborar, né, em mostrar alguma coisa, as informações, mostrar que existem essas obras, né, mostrar algum tópico, como nós estamos fazendo nesse nosso estudo aqui, que é um estudo do Livro dos Espíritos. Mas para que a gente possa efetivamente dar início à nossa transmissão e à nossa reunião de estudo, né, vamos fazer uma prece de evocação a Jesus. Combinados? Repitam comigo, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus, 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 Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendes vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dai-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre nós. Muito bem, deixa eu verificar aqui. Sobre nós. Está bem. Muito bem. Feito isso, vamos agradecer a Deus e a Jesus as bênçãos da vida, as bênçãos da oportunidade de estarmos aqui neste dia, dando início a esta modesta e humilde transmissão em favor do nosso aprimoramento, do aprimoramento dos nossos conhecimentos, dos fundamentos. No caso, quando nós falamos em espiritismo, estudo da ciência espírita, ainda há muito preconceito, que as pessoas acham ou confundem, as verdadeiras informações e conceitos do que é o espiritismo. Nesse sentido, eu já falei isso em outras transmissões,
A Kardec tem 5 obras básicas, mas tem o segundo livro de Kardec. O primeiro foi o Livro dos Espíritos e o segundo foi esse livretinho aqui, ó, O que é o Espiritismo. É um livrinho bem resumido. Ele tem 190 páginas. É um livrinho fininho, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Fácil de ler, e quem não tem conhecimento nenhum da doutrina espírita, nunca estudou, nunca leu Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, nós recomendamos que todas as casas espíritas, os dirigentes, os trabalhadores das casas espíritas, eles são orientados, né, e sabem da importância deste livrinho, que tem aqui uma síntese do que é o Espiritismo. Muito bem? Já um estudo um pouco mais avançado exige naturalmente o estudo do Livro dos Espíritos, né? Ele tem aqui a introdução do Livro dos Espíritos. Ela é bem longa, tem 66 páginas, só para vocês terem uma ideia. E depois é dividido em capítulos, né? Tudo muito bem organizado, né? Na semana passada nós fizemos a gravação da pergunta número 1, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E hoje nós vamos fazer a leitura e os comentários do Espírito Miramês, o que devemos entender por infinito? A resposta dos Espíritos a essa questão que Kardec colocou. Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Muito bem. Normalmente nas casas espíritas, os mentores espirituais, verdadeiramente conhecedores, né, da doutrina espírita, fazem seus comentários através dos dirigentes das reuniões, dos médiuns, né? Embora muitas coisas que eu falo não são palavras minhas, né? São palavras dos nossos mentores, mas eu recebi a intuição de levar adiante essa transmissão de comentários do Espírito Miramês. Como vocês viram, essa questão ela tem só, na verdade, 2 linhas, né? E o Espírito Miramês, ele faz comentários sobre esta questão, ó, como vocês podem ver aqui, ó, né? Praticamente 2 páginas. E, embora a leitura na sequência ela possa ser às vezes cansativa, mas eu vou tomar a liberdade de fazê-la, né? Eu posso até deixar esses textos postados aqui no grupo, se vocês desejarem, correto? Quem não tem o livro, quem não tem como adquirir o livro, ou que queiram fazer uma avaliação, eu posso deixar os textos, posso publicar os textos, como nós estamos no início do estudo, posso publicar o texto que foi lido na semana passada e o texto que vamos ler neste momento. Então, o Espírito Miramês, em relação àquela pergunta, o que devemos entender por infinito, né? E a resposta de Kardec: aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo o que é desconhecido é infinito. Muito bem.
Então vamos às palavras do Espírito Miramês. O infinito, como desconhecido para todos nós, é a casa de Deus, cujas divisões escapam aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. O Pai Celestial está, por assim dizer, no centro de todas as coisas que existem, e ainda mais se encontra onde achamos a permanência do nada. Se acreditamos somente naquilo que vemos e tocamos, somos os mais infortunados dos seres, pois desta forma agem também os animais. A razão nos diz, e a ciência confirma pelas inúmeras experiências dos próprios homens, que o desconhecido tem maior realidade. O que as almas encarnadas não veem e não podem tocar, definem a existência de força energética, senão inteligência exuberante, capaz de nos mostrar a verdadeira grandeza do infinito em todas as direções do macro e do microcosmo. Se sentimos dificuldade para definir o que é a vida, certamente não sabemos explicar o que é o infinito, que está configurado na ordem dos mistérios de Deus. Compete a nós, outros, darmos as mãos em todas as faixas da existência e alistarmos-nos na escola do Senhor, sem perda de tempo, sem desprezar o espaço a nós oferecido, por misericórdia do Criador. Estamos situados em baixa escala no pentagrama evolutivo. Falta-nos a capacidade de discernir certas leis que regem o universo, como as leis menores que nos sustentam todos em plena harmonia, como microvidas nos céus da divindade. Devemos estudar constantemente, cada vez mais, no grande livro da natureza, cujas páginas somente encontraremos abertas pela visão do amor. Nada errado existe na lavoura universal. O erro está em quem o encontra. Basta pensarmos que o perfeito nada faz sem o timbre da sua perfeição, para crermos que tudo se encontra onde deve estar e onde a vontade do Senhor desejar. Vivemos em um mundo de duras provas, de reajustes em busca da harmonia. O Cristo é a porta da felicidade, ensinando-nos a conquistar esse estado da alma com as nossas próprias forças, porque Deus sempre faz primeiro a sua parte em nosso favor, em favor de todos os seus filhos, Ninguém é órfão da bondade suprema. O infinito é infinito para nós. Para Deus é o seu lar, onde vibra o amor e onde o perfume exalante é a alegria na sua pureza singular. É de ordem comum, nos planos superiores, que devemos começar pelas lições mais elementares, que nos despertam o coração, primeiramente, para a luz do entendimento. Querer buscar entender o profundamente desconhecido, sem se iniciar nos rudimentos da educação espiritual, é perder tempo e andar nas perigosas e escuras estradas da ignorância. Se querermos conhecer alguma coisa do que se refere ao infinito, principiemos na autoeducação dos costumes, observando quem já fez esse trabalho e copiemos suas lutas. Os céus na nossa mente abrir-se-ão, e as claridades da sabedoria universal
nos banharão com o esplendor da conscientização da verdade. Quem deixa para depois o conhecimento de si mesmo e tenta a sabedoria exterior, desconhece a verdadeira porta da felicidade. Cada espírito é um mundo, um universo em miniatura, onde mora Deus e vibram todas as suas leis, em ação compatível com o trabalho, nas suas leis, em ação compatível com o tamanho da individualidade. Assim, para entender o infinito da criação, necessário se faz começar a entender o infinito da alma. Aí nós vemos uma confirmação para que tenhamos o entendimento, né, do significado do infinito, né? Aqui no finalzinho ele nos faz lembrar daquela frase, né, do Tales de Mileto, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Então temos que buscar todas essas informações, esses conhecimentos, para nós nos autoavaliarmos, para nós vencermos as nossas imperfeições, né? Dentro da doutrina espírita, uma das características, né, da conduta dos trabalhadores das casas espíritas é que não só os trabalhadores, mas ninguém foi designado por Deus para ser juiz de quem quer que seja, né? Nós não temos o direito de julgar nem de criticar quem quer que seja, né? Não só na casa espírita, mas na nossa casa, no nosso trabalho, né? Nós podemos auxiliar as pessoas com o nosso exemplo, muito mais do que palavras, a não ser que nos solicitem, diante de nos expor uma situação de dificuldade que não conseguem entender, que estejam em conflito, que estejam em depressão, né? Que estejam sofrendo por alguma doença física, né? Ou por algum tipo de perturbação, de sentimento, de pensamentos negativos. Todas essas circunstâncias são comuns que se apresentem para os trabalhadores da casa espírita, para aqueles que se dedicam de alguma maneira ao conhecimento, ao estudo da doutrina espírita. Eu hoje não acendi a luz. Melhora um pouquinho, né, prezados irmãos? Prezadas irmãs? Então, estudar a doutrina espírita, eu que milito na doutrina há mais de 50 anos, é muito comum nós começarmos nas casas espíritas com 20, 50, com a lotação máxima, né, de pessoas interessadas em que começam um estudo. Mas geralmente esses estudos, depois de um ano, geralmente nós estamos com 10 pessoas. Quer dizer, há uma desistência, porque sem dúvida, boa noite, nossa irmã Gina, muito grato pela sua presença. Então, eu estou comentando aqui, né, sobre a dificuldade que as pessoas têm de estudar as obras de Kardec, né? Mas tem duas coisas que eu costumo sempre recomendar aos nossos irmãos e irmãs, principalmente os iniciantes, né? Primeiro, que conheçam aquele livro, que leiam aquele livro, O que é o Espiritismo, né? Que eu mostrei aqui no início da transmissão. E segundo, que procurem adotar esses livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho, como livros de cabeceira. Kardec
nas suas obras ele fala exatamente isso. Esses 2 livros devem ser livros de cabeceira para que a gente possa, ao longo da vida, sempre revendo, relendo, né? Para que a gente possa ter o melhor entendimento, né? Muitas vezes nós estudamos o livro numa determinada época e tivemos algum entendimento, retivemos alguma informação útil para a nossa vida. Mas no segundo momento, quando nós voltarmos a ler e refletir sobre os textos, nós teremos outra concepção, né? Cada vez que a gente lê, a gente vai entendendo melhor essas informações, esses ensinamentos, né? Principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é baseado na moral e nos ensinamentos de Jesus, que estão no Novo Testamento também, da Bíblia, né? Das Bíblias, né? Porquanto temos 22 Bíblias, 22 traduções bíblicas no Brasil, né? Então há uma certa... A leitura da Bíblia é uma leitura que também não é muito fácil compreensão, a interpretação, né? Para isso também existem os estudos bíblicos, né? E uma série de trabalhos nesse sentido, né? Mas o importante é que quem deseja realmente saber o que é o Espiritismo, o que ele pode proporcionar para a nossa vida, é preciso seguir o caminho correto. Não adianta a pessoa dizer que é espírita ou que frequenta a casa espírita e só ler romance, por exemplo. Os romances podem ser importantes, né? Há muitos livros, né? Fora, né? Existem mais de 1000 publicações, né? De livros espíritas, né? Mas para que tenha um entendimento, conhecimento, né? E que possa entender os mecanismos da nossa relação com Deus, com a espiritualidade, é preciso conhecer essas obras básicas de Kardec. Para aqueles irmãos e irmãs que têm alguma dificuldade na questão da sensibilidade, né? Das percepções, da vidência, até mesmo das obsessões, né? Que são aquelas perseguições que muitas vezes espíritos, nossos irmãos, muitas vezes de vidas passadas, a quem em algum momento ofendemos ou prejudicamos, né? E hoje eles estão na nossa corcunda, vamos dizer assim, né? Estão nos perseguindo. É muito importante aqueles irmãos que têm dificuldade, que têm esse tipo de perturbação, né? Às vezes pesadelos, né? Depressões, né? Conflitos em casa, né? Falta de entendimento, também no trabalho, enfim, qualquer tipo de situação conflituosa, geralmente nós atraímos para nós aquelas entidades, aqueles espíritos que se comprazem em complicar a nossa vida, né? Principalmente a nossa vida de relação com as pessoas, né? Além disso, essas situações conflituosas, né? Essas condutas irracionais, né? Muitas vezes os filhos ofendem os pais, muitas vezes os pais ofendem os filhos, né? As pessoas que não se entendem, que se conflitam, né? Todas essas pessoas precisariam buscar a compreensão, o entendimento das leis da vida, né? Porquanto todas as situações negativas que nós vivemos, nós emanamos uma energia ruim. Isso é medido em hertz,
né? As situações negativas, palavras, pensamentos, vibrações negativas, desejo de ódio, vingança, né? As ofensas, a arrogância, a prepotência, enfim, todas essas situações negativas, elas emitem uma vibração baixa. E a espiritualidade trevosa também atua nessas vibrações baixas. E para nós superarmos, né, as obsessões, essas situações conflituosas, nós precisamos vibrar em pensamentos, sentimentos e palavras e ações, né, positivas, né? Desde o amor, a fraternidade, a caridade, a humildade, enfim, compaixão, né? Todas essas situações, elas elevam a nossa vibração. E a importância de mantermos essas vibrações positivas é em favor da nossa própria proteção, do nosso corpo astral, da nossa aura, né? Para que a gente tenha esse escudo protetor sempre equilibrado, nos prevenindo de doenças, nos prevenindo de atitudes e decisões muitas vezes erradas, né? Muitas vezes nós fazemos alguma coisa, depois nos arrependemos, né? Então, para que a gente não tenha esse tipo de situação de tomarmos decisões erradas, é muito importante que nós estejamos afinados com o manual da vida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho que está no Novo Testamento, né, das Bíblias. Então, prezados irmãos, para que essa transmissão não fique cansativa, porque é um monólogo, né? Fico só eu falando aqui, mas eu espero que vocês recebam as minhas vibrações de amor fraternal, né? E as nossas rogativas a Deus, né? E a Jesus, nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda, e cada um de nós que nos ouça, né? Que nos ouve nesse momento, que venha ouvir, né, essa transmissão nos próximos dias, né? Ou nas próximas horas, que recebam essa gotinha de amor fraternal, né? Essa nossa rogativa a Deus e a Jesus, que tenha misericórdia de todos nós, né? Dos nossos governantes, do nosso Brasil, do nosso planeta, de todos os povos, para que este nosso planeta possa migrar para um mundo de regeneração, que possamos sair desse mundo de provas e expiações, né? E para isso, para nós acessarmos esse mundo de regeneração, nós precisaremos, sem dúvida, nos pautar pela moral do Cristo, pelas leis morais que Jesus nos propõe através do seu Evangelho. É certo que também, no caso do budismo, né, no caso de outras filosofias cristãs, também contém esses mesmos ensinamentos. Isso não é um privilégio só do Espiritismo, não é mesmo? Até porque o Espiritismo não faz proselitismo e não convida ninguém para vir ou que venha se tornar espírita. Não. O conhecimento da ciência e filosofia espírita auxilia todas as pessoas em qualquer credo, em qualquer fé religiosa. Tudo bem? Então, que todos nós tenhamos uma noite de paz, serenidade, que possamos ser assistidos pela espiritualidade da medicina espiritual, aqueles que possam necessitar de um auxílio, né? Que os nossos mentores da medicina possam socorrer cada um de nós, cada um dos nossos irmãos, né? Para que possamos amanhã despertar com mais saúde, alegria e amor no coração. Muito obrigado pela vossa presença, nossa irmã Virgínia, e a todos os demais que não se manifestaram aqui, mas que estão assistindo com certeza a nossa transmissão. Recebam o meu abraço fraterno para que amanhã
possamos estar aqui novamente, fazendo a nossa transmissão de Reiki à distância e no domingo, no Evangelho no Lar, sempre às 23 horas até 23h30 aproximadamente. Já são 23h40, fiquem todos na paz e tenham uma ótima noite. Muito obrigado, prezados irmãos e irmãs.